Olá, o assunto de hoje é adoção. Quando falamos de adoção, a primeira coisa que vem à nossa mente, possivelmente, é filho adotivo. Se isso é verdade, quer dizer então que nós somos filhos adotivos de Deus? Talvez pelas lentes do mundo, ser um filho adotivo não é algo tão atraente. É preferível ser um filho legítimo ou um filho biológico do que ser um filho adotivo. Mas vamos olhar pelas lentes das Sagradas Escrituras, a obra que Deus fez para nos tornar seus filhos. Nós vamos fazer a leitura de Romanos, capítulo 8, do versículo 14 ao 17, que diz assim: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Notem que aparece a palavra Espírito, mas algumas vezes em maiúsculo, outra minúsculo. Ao se referir Espírito com maiúsculo, ao Espírito de Deus. Ao se referir minúsculo, ao Espírito nosso. Acabamos de ler Romanos, o livro de Romanos. Nós precisamos tirar um pano de fundo dele para enxergarmos o contexto da época. Esse livro foi escrito ao povo que vivia em Roma, a Roma dos imperadores, a Roma que oprimia os cristãos e que era uma grande nação. Em Roma havia uma tradição. Essa tradição chamava dias lústricos, ou dia da consagração. O menino nascia. O pai esperava 9 dias para ver se receberia esse filho ou rejeitaria esse filho. Quando ele rejeitava esse filho, acontecia que, se ele tivesse muita sorte, seria adotado por uma família que possuía muitos bens. Mas, se ele não fosse, muitos deles se tornariam escravos. E você pergunta, mas por que eles rejeitavam os filhos? Por alguns motivos. O primeiro era se o filho nascesse com alguma deformação ou alguma condição física prejudicada. Segundo, se o marido pensasse que a sua esposa cometeu alguma infidelidade. E havia tantos outros motivos. Mas, biblicamente, nenhum desses motivos Deus concordava. Porque um filho é filho. Essa prática era muito comum entre os romanos. Rejeitar os filhos. Era aceitável pela lei. E aí o filho que era rejeitado, na maioria das vezes, se tornava um escravo. Só que também na tradição romana havia a condição de adoção. Se um homem adotasse um filho, ele não poderia rejeitar. Era uma decisão irrevogável. Então, um romano poderia rejeitar o seu filho biológico, mas não poderia rejeitar o seu filho adotivo. Por quê? Porque a adoção ela é pensada, ela é aceita, então ela não pode ser revogada. Muitos dos imperadores romanos, eles eram adotivos. E eles recebiam não somente o nome da família, e pertencia à família, mas também as posses da família, porque herdava, era uma dinastia. Ele herdou o trono como imperador do seu pai. Aos olhos da palavra de Deus está escrito: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O que quer dizer isso? Que dentro de nós, por meio do Espírito Santo, nós recebemos o espírito de adoção e não de escravidão para vivermos com medo. Porque aqueles que eram rejeitados e não tinham uma família, um pai, eles viviam como escravos, com medo, e nós falaremos sobre isso um pouquinho mais adiante, porque o texto está querendo dizer assim, olha, receberam não mais um espírito de escravidão, mas um de adoção. O que muda? Nós não éramos filhos abandonados e nos tornamos filhos adotivos de Deus, não.
nós éramos escravos e Ele nos fez filhos por meio do Espírito Santo que nos ensina a clamar Abba, Pai. Isso é muito interessante, um parênteses. Abba era a expressão no hebraico. Uma criancinha, um filho seu, uma das primeiras palavras que eles aprendem a falar é papai, ou papá, ou pai. E na cultura do povo judeu, a primeira palavra que as crianças aprendem a falar é Abba. Porque é muito facinho, se eu e você não fosse judeu e nós tentássemos ensinar o nosso filho a falar pai, nós falaríamos Abba, ele conseguiria. O que o nosso Deus está querendo dizer é que até mesmo os mais pequenos, simples, eles serão capazes de chamar Deus de pai, porque o Espírito agirá na vida deles para que eles o chamem de pai. Então Deus não planejou que vivamos de maneira como escravos, aprisionados, rejeitados, mas como filhos que podemos chamar o próprio Deus de pai. Por que nós podemos chamar Deus de pai? Porque esse foi o plano do próprio Deus e Pai. Em Efésios capítulo 1, do versículo 3 a 5, diz-nos assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E agora notem só: e nos predestinou para filhos de adoção, por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. O que quer dizer aqui? Quer dizer que o próprio Deus desejou antes da fundação do mundo que nós fôssemos filhos, e Ele agiu por meio de Cristo Jesus para nos tornar filhos. Essa mensagem sobre adoção, ela está conectada com a mensagem anterior sobre justificação. Por quê? Imagine comigo, você recebeu a roupa de Jesus. Justificação é se vestir de Jesus. Estou com a roupa de Jesus. Agora eu me apresento a Deus, o Pai, e Ele olha para mim e fala assim: opa, você está com a roupa do meu filho, mas quem é você? Só que na obra de Jesus é justificação e adoção. Ele nos dá a roupa dele e nos apresenta ao Pai também como um filho. E quando o Pai olha para a nossa condição, estou com a roupa de Jesus, Ele também olha e diz assim: você também é como um de Jesus, um filho meu amado. Que coisa maravilhosa. Uma pergunta especial e crucial para essa nossa conversa é: para uma adoção acontecer, quem dá o primeiro passo? Os pais ou o filho adotivo? A resposta é os pais. Os filhos, sim, eles vão aceitar ou não. Só que para que haja essa aceitação, os pais precisam estar ali e dizer: nós queremos adotar, nós queremos que ele seja o nosso filho, nós pensamos sobre isso e ele pode ser o nosso filho. Isso quer dizer que também, para que nós sejamos filhos de Deus, quem deu o primeiro passo foi o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em desejar que nós sejamos filhos, e enviou o seu único filho para que ele fosse ao nosso encontro, que éramos escravos, e nos trouxesse para ele, nos tornando filhos. Olha só uma informação importante: no Brasil existem cerca de 4.900 crianças na fila de adoção e mais de 42 mil famílias aptas para a adoção. Aí nós pensamos: peraí, essa informação está errada. Se tem 4.900 crianças para 42 mil famílias, então já tinha resolvido o problema, porque é mais ou menos entre 8 ou 9 famílias para uma criança. Sim, olha, havia uma solução, já existe uma solução. Só que diante dessa solução apresenta um problema, e isso pode ser uma chave nessa mensagem. Por quê? Essas 42 famílias não adotam as 4.900 crianças. Por quê? Porque a grande maioria delas não está dentro do padrão que as famílias exigem. As famílias exigem um tipo de criança pequena, saudável, sem irmãos e tantos outros motivos elas vão apresentando para elas quererem adotar. As famílias querem adotar, mas um certo tipo de criança que não vem de uma família conturbada, traumatizada, em drogadição ou etc.
Essas crianças estão, na maioria das vezes, crianças e adolescentes rejeitadas por causa da condição que as famílias não aceitam elas. Imagine se Deus fizesse isso comigo e com você. Falasse assim, para se relacionar comigo eu vou dar uma condição, um padrão. Você tem que ser assim, 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 assim. Sabe o que aconteceria? Somente o filho dele estaria apto para ser filho. Eu e você estaríamos perdidos. E ficaríamos órfãos. Só que ele, por causa do filho perfeito, falou, não, você também é aceito. Amado, eu te desejei apesar do que você é, do que você fez. Porque eu desejo mudar a sua história e colocar você dentro da nossa família. No capítulo 8, versículo 15, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. A palavra que aparece aqui é adoção. A adoção, um espírito de adoção. Então quer dizer então que eu era um filho rejeitado e Deus veio e me adotou? Não. Lembra que eu falei? Nós tínhamos um espírito de escravidão. Nós éramos escravos do pecado. Vivíamos lá como prisioneiros, sem nada, sem família, sem nada. E Deus nos tornou filhos por meio de Jesus Cristo. Isso quer dizer o quê? Que um dia nós somos adotados sem merecer, pela graça de Deus, porque Ele enviou o seu próprio Filho para nos comprar do pecado que nós pertencíamos. Se nós éramos escravos, nós tínhamos um Senhor. E quem era esse Senhor? O mesmo que Jesus diz lá em Mateus, não podeis servir a dois senhores. Vocês vão servir a mim, ou vocês vão servir ao pecado, ao mundo, a Satanás. Então Ele nos comprou do nosso Senhor, que era Satanás, e nós vivíamos sob um regime, o pecado. E Ele pagou com a vida do seu próprio Filho. Por isso nós somos adotados por meio de Jesus. E agora Jesus nos leva à sua família. Com a morte de Jesus Ele nos vestiu da sua condição. E também nos fez filhos. Prova é que um filho adotado, seja no sistema de hoje ou antigamente, ele é pensado, ele é um desejo de amor, mas ele também é confirmado juridicamente. Você não adota um filho hoje se não tiver por um processo jurídico, que é bem minucioso. Na Bíblia também diz isso. Romanos 8, o texto que nós estamos lendo em destaque, no versículo 1, diz assim, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, agora é o quê? A partir do momento que você recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador, Ele te justificou pelo seu sangue e também te apresentou a Deus como um filho. Além de você estar livre, você ganhou também uma família. Vamos pensar o seguinte, imagine eu como escravo preso, algemado. Daí vai Jesus, pela sua graça, e eu ia passar eternamente prisionado nesse pecado e condenado. Mas Jesus vem e paga o preço. Quanto custa o prisioneiro Igor? Ele custa a sua vida, porque você é perfeito, você é santo. É Ele por você. Sim, eu pago. Então Jesus pagou. Me tirou da prisão. Ao eu sair da prisão, pense comigo, estou fora de uma prisão. Eu digo, para onde eu vou agora? Vou voltar para minha família, vou voltar para minha vida. Eu não tinha vida, não tinha família, não tinha ninguém. Aí Jesus falou assim, não, você está livre, mas vou te levar você para a minha família. Lá você vai ser feliz, amado, porque nós vivemos uma relação de amor. Nós somos uma família, Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. E colocou nós, povo de Deus, igreja, para nos tornar família com Ele. Então é preciso compreender que a palavra de Deus faz uma comparação, não entre um filho biológico e um filho adotivo, mas entre um escravo, que era eu, e o filho biológico, que era Jesus. Prova é que em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, diz assim, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Um escravo, ele vivia para dedicar o seu corpo ao regime que ele estava sob. Mas agora nós somos livres. Nós devemos glorificar a Deus porque Ele nos comprou com o nosso corpo e vivermos como um filho. Vamos pensar um pouco sobre isso. Então nós éramos escravos, nos tornamos filho. Deus nos tirou da prisão, nos levou para a família dele. Imagine você com a mentalidade escrava, com a vida de escravo. Mas pense no regime que nós vivíamos, os seus pecados, as suas falhas, o que você fazia, quais eram os seus comportamentos, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Aí você chega numa família, numa casa. Traga uma criança
para a sua casa para ficar com seus filhos. Ele tem um jeito de comer, de pegar nos talheres, um jeito de falar, um jeito de usar a linguagem dele. Assim também era nós. Nós chegamos na família de Deus, nós viemos com a nossa velha vida. E agora? Nós vamos pertencer a uma família que é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como que nós vamos viver nessa família? Aí o texto vai nos dizer o seguinte: você já não tem mais nenhuma condenação, você era escravo, agora você é um filho. Porque Jesus pagou o preço por você, quem te comprou foi Jesus, agora surge o papel do Espírito Santo. Mas assim que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que quer dizer a palavra guiados? Na expressão original é pegar pela mão e conduzir. O Espírito Santo, ele está pegando-nos pela mão e nos conduzindo como devemos viver nessa família. Aí eu tenho a minha mentalidade, meu jeito de pensar, meu jeito de agir, meus comportamentos. Aí o Espírito Santo, um pertencente daquela família, ele chega e fala para mim assim: Igor, ei, não precisa fazer isso, não é assim que faz, eu vou te mostrar para você como que se vive dentro dessa família. Quais são os comportamentos, a vida, o jeito. Então por isso que na Bíblia você vai ver dizer assim: nós vivemos no Espírito, andai no Espírito, nós temos o fruto do Espírito, os dons do Espírito. Por quê? Manifestações, caráter, jeito, essência de viver como um filho dessa nova família. Então é o Espírito que está trabalhando dentro de você. O Pai pensou na adoção, o Filho veio e confirmou ela por meio da justificação, mas o Espírito veio e está em nós para fazer a regeneração. O que quer dizer regenerar? Novamente, gerar. É aquela conversa que Jesus teve com Nicodemos em João capítulo 3. Quem não nascer de novo não poderá entrar no reino dos céus. O que quer dizer nascer de novo? Regenerar. É o Espírito que coloca a natureza de Deus em nós, para que possamos viver como filho. Caso contrário, ele só nos tirou da prisão e continuamos a viver como um prisioneiro. Mas ele, além de nos tirar da prisão, ele coloca dentro de nós a vida dessa nova família. É por isso que um cristão, ao aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador, o Espírito vem morar dentro dele e começa uma transformação de dentro para fora. Aí transforma a sua mentalidade, os seus comportamentos, a sua vida, e ele vive como um filho da família de Deus. Isso é a adoção. E aí nós vemos o papel importante do Espírito. Romanos 8, nós estamos lendo, versículo 9, diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito habita em vós. No versículo 11 assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará o vosso corpo mortal por meio do Espírito que em vós habita. Ou seja, nós estávamos mortos em nosso pecado. E como o Espírito ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele compara, ele também ressuscitará o corpo de vocês que estavam mortos pelo pecado, dando a nova vida de Deus. E nós andamos pelo Espírito, porque ele habita dentro de nós. Você é um santuário do Espírito. Santuário do Espírito. É o Espírito que vai produzir essa nova condição na sua vida. Adotado, você é um filho de Deus. O filho de Deus vive assim, age assim, agrada o Pai dessa forma. É por isso que muitas vezes acontece com a gente o seguinte: nós estamos na família de Deus, mas nós voltamos a pensar como escravos, queremos voltar lá para a velha vida, para as velhas práticas, para a maneira da gente viver como nós vivíamos antigamente. Só que aí o Espírito vem e confirma o nosso coração: ei, você é filho de Deus, você não é filho, mas você não é escravo. Você é filho de Deus, e ele coloca em nós um clamor, o Espírito de adoção, no qual clamamos Abba Pai. Você pode chamar Deus de Pai porque ele te aceitou na família. Você é amado. O que Satanás faz? Ele pega as nossas obras da carne, as obras mortas de um escravo, e nos acusa diante de Deus. O que o Espírito Santo faz? Ele testifica que somos filhos de Deus. Não pense como escravo, não haja como escravo, e não dê ouvido ao escravizador. Mas ouça Deus, o Pai, que ele diz que você é um filho. O Espírito Santo testifica, essa palavra testifica, ele confirma e ele testemunha. Por que ele testemunha? Porque conforme está em Efésios 1, e você olhar na Bíblia, o Espírito está agindo para essa adoção acontecer, junto com o Pai e com o Filho. Está dizendo: eu presenciei, eu sei o desejo do Pai, eu sei o que Jesus fez na cruz, e eu estou aqui para testificar e testemunhar para você que você sim é amado. A obra que Deus fez para você é a garantia que você é um filho, e o preço que ele pagou para você está pago. Você é um filho.
Notem a importância do Espírito Santo na vida nossa. E notem a importância em Romanos 8. Em Romanos 8, do versículo 1 até o 17, a palavra Espírito, maiúsculo, aparece 14 vezes, mostrando o papel decisivo e transformador do Espírito Santo em nossas vidas. O Pai nos escolheu antes da fundação do mundo para ser seu filho. O Filho perfeito e unigênito, conforme está em João 3, foi enviado pelo Pai por amor para que nós pudéssemos ser salvos. E o Filho, Jesus, nos justificou, nos tirou da escravidão. E o Espírito Santo testifica e vivifica, nos tirando da velha vida de escravo e nos dando a nova vida de um filho. Se a justificação é você se vestir de Jesus para você se apresentar a Deus de modo adequado, digno, a adoção é você se apresentar a Deus como um filho. Por quê? Na cruz, Jesus nos justificou, mas na cruz também Ele nos adotou. Por quê? Na cruz, Ele assumiu a nossa condição e deu a condição dele, justificação. Ao dar a condição também dele, a roupa dele, Ele nos deu a condição para sermos adotados. Quer dizer, nós podemos nos apresentar a Deus como se fosse Jesus Cristo, porque Ele se apresentou a Deus como se fosse nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, está escrito isso. O que a adoção muda na sua vida? Muda tudo. A maneira como você acorda, como você vive, como você trabalha, como você se relaciona com as pessoas. Literalmente, como você enfrenta as decepções, as lutas, as tentações. Após você cometer um pecado, a sua queda, a sua redenção, muda tudo. A maneira de você orar e você praticar a vontade de Deus. Alguns exemplos práticos. Vamos olhar para a oração. Por que você deve orar? A resposta certa é para você ter uma relação com Deus que é seu Pai. O desejo de Deus na oração é que você conhecesse Ele, você experimentasse dEle e você o chamasse de Pai. Porque Jesus na oração nos ensinou a chamar Deus de Pai. A oração do Pai Nosso. Ok. Então, uma relação de um filho com o pai. O que o pecado vai fazer com você para que você não ore? O pecado vai fazer a mesma coisa que ele tentou fazer com o filho pródigo da parábola de Lucas 15, do versículo 11 ao 32. Quando esse filho peca, falha e erra, ele diz assim: eu vou voltar ao meu pai arrependido, mas vou dizer: Pai, eu pequei contra ti, mas não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados, servos e escravos. Então, o que o pecado fez? Fez ele voltar para a condição de escravo e tirou dele a condição de filho. No entanto, quando ele se aproxima do pai, como a oração nos faz aproximar do pai, o pai fala: não, você não é um escravo, você é um filho, e eu vou te restaurar a sua condição. Tome a roupa, o anel, a sandália, o melhor novilho, e vamos celebrar porque você estava morto e agora está vivo. Só que esse é uma ação exclusiva do pai. Então o desejo do pai é que você se relacione com ele. Isso muda de maneira tão poderosa que o pai o abraça, o beija, lhe dá uma roupa, que é a justificação, mas também lhe dá uma condição, falando: você está de novo na nossa vida, na nossa família, e aquilo ali é a adoção. Quando eu e você fazemos algo errado, vamos pensar o seguinte: quando nós fazemos algo errado no trabalho, na empresa, quando nosso patrão, nós pensamos assim: quebrei a regra da empresa, vou ser punido. Mas quando eu e você se relacionamos com Deus e entendemos que Ele é Pai, nós não dizemos quebrei uma regra. Nós falamos: quebrei o coração do meu Pai, a quem tanto me ama. A relação de filho com Deus é uma relação de amor. E é por isso que Jesus nos ensinou a oração modelo, o Pai Nosso. Chamar Deus de Pai. Como muda a adoção na sua maneira de viver e trabalhar? No mundo, o valor das pessoas é por aquilo que ela tem ou por aquilo que elas ganham. Por exemplo, algumas pessoas dizem: eu sou feliz porque eu tenho vários seguidores, eu tenho likes. No mundo desse virtual, as pessoas trocam vida por likes, acham que a aceitação delas e o que elas fazem só terão garantia se elas ganham bem ou se elas são reconhecidas por aquilo que elas fazem. Algumas pessoas que ganham bons salários, você fala: por que você faz isso? Esse trabalho tão penoso, tão difícil, que te consome, que te destrói. Ele vai dizer para você: porque olha a minha folha salarial, olha o meu olerite, olha o tanto que eu ganho. Eu faço por causa do dinheiro.
Então muitas pessoas fazem as coisas porque o que os outros pensam, o que elas ganham com isso, ou pelo dinheiro. Mas, no entanto, quando nós olhamos para a vida com Jesus, imagine que você não tem esse dinheiro que as pessoas ganham e nem essa aceitação do mundo. Então quer dizer que a nossa vida não faz sentido? Ao olhar para Mateus 6, os conselhos de Jesus na oração, no jejum e nas boas obras, ele vai dizer um fator decisivo ali. Vai dizer assim: quando você for orar, ore em secreto, que o teu pai que vem em secreto te abençoará. Se você for jejuar, faça em secreto. Se você for fazer obras de caridade, boas obras, faça em secreto. Porque as pessoas do mundo que procuram aprovação e recompensa desse mundo, quando você procura recompensa do mundo e não do Pai, você quer fazer para que as pessoas vejam. Então elas procuram os aplausos, elas procuram as plateias onde tem muitas pessoas para verem, e elas fazem isso encenando. E esse foi um conflito que Jesus teve. Hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas, por exemplo, surgem propagandas, igual está tendo uma discussão agora sobre a Natura ter colocado alguém que não é homem como papel de pai, e tantas outras coisas. O que eu posso dizer de maneira simples para você é: Deus não aceita coisas que não são reais. Isso pode ser um pastor, um religioso, mas também qualquer pessoa. Então tudo que não é real Deus não aceita, porque Deus não aceita coisas que são atores, encenado e que não existe. E Deus chamava isso de hipocrisia, alguém tentar ser o que não é e tentar contar uma verdade vivendo uma mentira. E pegava todo mundo. A primeira coisa que Deus pega são os sacerdotes, mas Deus também não deixa impune as pessoas. Então Deus aceita pessoas reais. E as pessoas que não eram reais, elas queriam atingir outras pessoas encenando algo. E Jesus chamava: vocês são um sepulcro. A palavra hipocrisia é de onde vem a palavra ator. Vocês tentam encenar uma vida que não é real, mas vocês estão procurando os aplausos dos homens. No entanto, a vida real com Deus, ela é diferente. Por quê? Nós não procuramos o aplauso dos homens e ensinar coisas diante de uma plateia. Nós procuramos o aplauso daquele único espectador que vale a pena. Ao fazer em secreto, sabe o que Jesus está dizendo? Que ninguém veja. E pouco importa se as pessoas vão ver. O que vale é que você está sendo real diante daquela pessoa que está vendo tudo que você faz, até mesmo no secreto. O Pai. E Ele é o único espectador que, se você ganhar o aplauso dEle, o reconhecimento e a alegria dEle, isso encherá o seu coração. Essa recompensa supera todas as recompensas do mundo. Então, como que vive um escravo? Vive procurando o aplauso do mundo, das pessoas. Como que vive um filho? Para agradar o pai. Isso muda, isso você pode fazer em secreto. Ainda que todos te rejeitem. E como todos rejeitaram a Jesus, mas ele foi aceito de maneira perfeita diante do Pai. Como que você lida com as suas decepções e lutas diante da adoção? Por vezes nós procuramos ser amados, aceitos e considerado alguém digno diante das pessoas. Quando alguém nos ofende, nos xinga, nos humilha ou tira algo de nós, nós falamos: poxa, xingou eu, tirou algo de mim. É como, pense você como um copo de 200 ml. Então você está ali com 180 ml. Alguém te xingou, parece que arrancou 50 ml da tua vida. Aí você fala: não, e agora? Como é que eu vou me sentir melhor? Como é que eu vou repor essa ml? Ofendendo ela, fazendo o mesmo. E quando eu ver que ela está pagando, isso me preencherá, me encherá novamente. Se você age assim, você está sendo um escravo. Porque um filho vive diferente. Como que vive um filho? Jesus diz lá em Mateus 5, do 43 diante, diz assim: ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos de Deus, filhos do vosso Pai Celeste. O senso de justiça, de aprovação, aceitação é mal pelo mal, olho por olho, dente por dente. É uma tentativa de nos preencher. Mas o senso da justiça de Deus, de um filho de Deus, não é assim. É você amando, é você servindo, é você perdoando. Mas Igor, como? Se você é um escravo, quando alguém faz algo contra você, é lógico que vai tirar algo de você. Porque você vive para o que as pessoas te dão. Aí elas te tiram. Mas se você é um filho de Deus, quando alguém te ofende, te xinga, te maltrata, olhe para Jesus, olhe para você. Quando Jesus foi esbofeteado, humilhado, maltratado, as pessoas perseguiam, falavam que ele era filho de Beelzebul, o principal dos demônios, etc, etc, etc. Jesus nunca se sentiu ofendido. Por quê?
Quando ele ia para a oração com o pai, para buscar o pai e ouvir o pai, pai, me ofenderam, me xingaram disso e daquilo, o que o senhor acha de mim? Ele vai dizer para você, eu continuo te amando, te querendo, você é o meu filho amado, a minha alma tem alegria em você. E é essa voz que preenche toda a nossa vida. Agora, se você procura outra voz, não, você vai querer que as pessoas paguem. E quando você é um filho, você está tão cheio de Deus, do que ele fala que você ama, sabe o que acontece? Alguém vem e te ofende. Não te tira nada, porque Deus continua amando da mesma forma, do mesmo tamanho. E o que você faz? Você decide amar aquele que te odeia, porque você decide dar aquilo que lhe falta. Um filho vive assim. Eu quero terminar com você. Nós iniciamos dizendo que um pai, pela tradição romana, podia abandonar um filho biológico, mas não podia abandonar um filho adotivo. Isso também acontece na vida cristã e na história de Deus. Por quê? Na cruz, Jesus diz em Mateus 27, versículo 46, Deus meu, por que me abandonaste? Na cruz, o pai estava abandonando, rejeitando, desamparando o filho biológico, para que o filho adotivo, eu e você, fôssemos aceitos. Jesus está sendo colocado para fora, para que eu e você fôssemos colocados para dentro. Jesus estava sendo esquecido, para que eu e você fôssemos abraçados. O filho legítimo de Deus foi abandonado pelo próprio pai, para que o escravo fosse amado, aceito e se tornasse um filho. Na cruz, Jesus pagou o preço do filho por um escravo. E também falou, eu vou te dar minha condição, você vai ser um filho. É somente nesse texto, diante dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que você vai ver Jesus chamar Deus de Deus. Porque nas outras vezes, e todas as vezes, ele chamou Deus de Pai. E por que somente nessa vez ele está chamando Deus de Deus? Porque aqui há a troca da condição. Ele chamou Deus de Deus para que eu e você pudéssemos, para sempre, chamar Deus de Pai. Nunca se esqueça que, como um filho de Deus, você é amado, acolhido, aceito. Você pertence à nova família de Deus. O Espírito está testificando no seu coração. Mas também, como um filho de Deus, você tem responsabilidades dessa família, de viver, de servir. E isso nós falaremos nos próximos encontros. Em Efésios capítulo 5, versículo 1, diz assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Você foi amado por Deus, adotado. Então viva como um filho, nunca mais como um escravo.